temos a certeza de que investir na segurança e no futuro da sua família é fundamental. Compre imóveis de empresas filiadas à ADMDF. O melhor investimento sempre. Patrocínio BRB, Banco de Brasília. ADMDF. Construindo dias melhores. A história do BRB se mistura de alguma forma com a vida de cada brasiliense. Um banco que estimula a atividade econômica, revitaliza nosso patrimônio, incentiva o esporte e a cultura, cuida das suas pessoas e participa a todo tempo do seu dia a dia. O BRB está crescendo, ganhando novos ares e se tornando um banco cada vez mais forte, moderno e presente para você. Obrigado por contar essa história junto com a gente. BRB, 55 anos. Passaremos, portanto, agora ao painel 3, cujo tema é Lei Geral de Proteção de Dados sob a ótica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como ficam o tratamento de dados pessoais e a gestão das informações nas contratações imobiliárias? Recebemos de forma online o palestrante Fabrício da Mota Alves, representante no Senado e conselheiro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele é advogado e professor Data Protection Officer, certificado pela European Center of Privacy and Cybersecurity e mestrando em privacidade, cibersegurança e gerenciamento de dados, ambos pela Universidade de Maastricht, Lead Implementer da norma ABNT ISO IEC 27701. Damos também as boas-vindas de forma online à palestrante Nairane Leitão, diretora conselheira da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É mestranda em Direito dos Negócios e Tecnologia, professora convidada da Future Law, da Escola Superior do Ministério Público da União, do Instituto de Estudos Jurídicos, IEJA, e do Centro de Estudos Avançados em Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados, CAPD. Possui formação pela Data Protection Academy Course da União Europeia, ministrado pela Maastricht University Faculty of Law, e é membro da IAPP, International Association of Privacy Professionals. Convidamos ao palco o debatedor, Sr. Rodrigo Badaró, conselheiro federal e ouvidor-geral adjunto da OAB Nacional, advogado, membro do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, CONPLAN, e Conselheiro Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Antes de passar a palavra ao senhor Rodrigo, gostaria de lembrar a todos que estão nos acompanhando que os senhores e as senhoras podem fazer as perguntas pelo botão de perguntas na mesma plataforma que os senhores realizaram a inscrição, ok? Passo, portanto, a palavra ao senhor Rodrigo Badaró para a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande participar desse evento que já virou um evento referência no Distrito Federal, e ter aqui à minha frente dois amigos, e como eu falei na nossa primeira reunião do Conselho Nacional de Proteção de Dados, é uma constelação. O doutor Fabrício, e aqui todos os ouvintes, podem ter certeza que foi um dos arquitetos da nova lei, e aí também podem puxar a orelha dele de alguns erros que, porventura, sejam discutidos no futuro, desculpando aqui a brincadeira, doutor Fabrício. E a doutora Nairane é, atualmente, também a arquiteta da interpretação da lei, pois está aí como fundadora, diretora da primeira leva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, acredito que, considerando o tema de altíssima relevância, e aqui me desculpe os demais entendedores da matéria, talvez estejamos aqui à frente de um dos principais players da discussão da Lei Geral de Proteção de Dados, que cria muita curiosidade, Nairane e Fabrício, cria muita aflição, e o papel de vocês hoje, eu acho que é isso, é esclarecer um pouco. O nosso público, ele não é só composto de advogados, ele é composto pela sociedade civil como um todo, por empresários, e eu não tenho dúvida que todos estão muito interessados em conhecer melhor essa lei, esse marco legal que será tão importante para o Brasil crescer ainda mais. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Nairane, que eu sei que ela tem aí já
uma seção aí da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí ela faz a exposição dela, Fabrício. Se você não incomodar, eu já apresento algumas perguntas e de forma bem breve, depois eu te passo a palavra, tá bom? Então, doutora Nairane, a senhora está com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rodrigo Badaró. Obrigada também pelas gentis palavras, pela apresentação que você fez, você dirigiu a mim. Cumprimento aqui meu colega também, Fabrício, um querido e, como você bem disse, um dos responsáveis aí pela discussão da nossa lei, pela lei que temos hoje, que é uma lei reconhecida na Europa como compatível, né? Ainda temos uma estrada muito grande no nosso país, para que o país seja compatível com as regras internacionais, mas a nossa lei, ela é uma boa lei, sim. Então, Fabrício, muito obrigada pela sua contribuição em relação a esse assunto. Bom, em primeiro lugar, Badaró, eu também gostaria de agradecer, claro, o convite de estar aqui, né? Eu sou advogada, sempre fui advogada, né? Me licenciei recentemente para assumir a diretoria da ANPD, e com esse mistério aqui que me é muito caro e que eu sinto uma responsabilidade muito grande, e queria só explicar um pouquinho o que é a ANPD, né? Eu acho que muita gente aqui talvez não entenda. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vem justamente com a obrigação de orientar, né? Claro, zelar pela proteção de dados de uma forma geral, mas orientar, interpretar a lei, regulamentar, fiscalizar e sancionar. Então, ela é a lei com competência originária em relação a esse assunto, e, portanto, é uma lei, é uma autoridade que também tem a função de conversar com a sociedade. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, né? Em primeiro lugar, vem muitos questionamentos. Sim, mas eu sou do setor imobiliário, por que essa lei tem a ver comigo? Né, Rodrigo Badaró, né, Fabrício? Acho que o Fabrício vai falar um pouquinho mais disso, mas tem a ver, sim, também com o setor imobiliário, porque é uma lei dirigida a quem trabalha com dados de pessoa física, né, de pessoa natural. Todo mundo praticamente trabalha com dados de pessoa natural, né? Então, nós temos os clientes no mundo imobiliário, né? Nós temos também os moradores de condomínios, né? Nós temos os contratantes, os representantes legais das pessoas jurídicas. Então, é uma série de dados pessoais aí que está envolvida no mundo imobiliário, e por isso que a gente precisa enfrentar também essa questão da LGPD. Bom, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como eu brevemente coloquei aqui, uma das grandes funções dela é justamente o da orientação, né? A LGPD, ela inaugura um mundo novo, e nós entendemos e sabemos da aflição, como bem colocou o Rodrigo Badaró, em relação a essas novas obrigações, né? De fato, a gente tem uma nova forma de operar a partir da LGPD, e cada vez mais os titulares vão buscar os seus direitos, né? Então, um pouco das pessoas físicas que eu mencionei aqui para os senhores são justamente os titulares de proteção de dados. E nós temos o grande desafio, que é não barrar o desenvolvimento econômico, que é o de promover o de desenvolvimento econômico, a inovação e, claro, com a proteção à privacidade, à liberdade de expressão, e conseguir esse equilíbrio, né, entre o titular e os agentes aí de tratamento de dado pessoal, que são justamente as pessoas jurídicas, né, que tratam dados para fins econômicos, e também pessoas físicas que estejam nessa condição, né. O ideal é que o titular ele possa ter mais controle sobre suas informações, né. Até então, a gente tinha o costume de dar nosso dado onde a gente vai, de não saber nem se importar com o que é feito com a nossa navegação na internet. Então, a lei veio, na verdade, estabelecer padrões mínimos
de segurança, padrões de privacidade, e colocar limites, né? Hoje, a nossa economia ela é movida a dados, né? Ela é movida à informação, e é preciso que essa forma de agir no mundo atual, especialmente depois da internet, seja realizada de forma segura, e os titulares dos dados, eles consigam ter concretude, eles precisam conhecer os seus direitos, eles precisam entender o que está sendo feito com os seus dados. E as empresas, por outro lado, com a LGPD, entendendo um pouquinho, imagino que o Fabrício vai falar sobre isso, pode ter na LGPD uma chance, uma nova oportunidade de olhar para dentro das empresas, de fazer uma gestão de risco eficiente, né, de aumentar os padrões de ética, os padrões de qualidade de serviço, e isso, de uma forma geral, melhora a competitividade do nosso país, né? Então, reestruturar as operações econômicas, elevando o nível das nossas empresas, é algo que a gente, de fato, precisa fazer urgentemente, com muita segurança para os nossos titulares. Então, mas, sendo um mundo novo, é necessário que a ANPD exerça esse papel de orientação e um forte diálogo com a sociedade, que é isso que estamos fazendo aqui, né? É por isso que nós adotamos uma regulação responsiva, né? A regulação responsiva é aquela que atrai a sociedade com o espírito colaborativo e que, de fato, ouve a sociedade, para que o resultado da regulação esteja, de fato, próximo à realidade do destinatário da norma, né? Então, temos agora tramitando a regulação, por exemplo, das micro e pequenas empresas. E aqui eu trouxe esse ponto porque eu imagino que parte do mercado imobiliário possa estar dentro, na verdade, dessa resolução, né? A proposta da ANPD, inclusive, é que dentro dessa resolução a gente não tenha tão somente as micro e pequenas empresas, mas que a gente também tenha entes despersonalizados, e aí a gente pode ter também condomínios, né, os condomínios, e a gente tenha pessoas jurídicas que não se enquadram necessariamente em micro e pequena empresa, né? Então, a intenção é que regras sejam flexibilizadas e haja uma indução, uma viabilização da conformidade dessas pequenas organizações se adequarem à lei. Como a gente disse, a LGPD ela não veio para ser mais uma forma de obstacularização da economia, né, mais uma burocracia, mas ela veio como um instrumento de promoção da competitividade. Então, a regulamentação e a fiscalização, ambas andam em conjunto com a orientação. Também não adianta nada eu regulamentar sem que as pessoas entendam o que é que elas estão descumprindo ou o que é que elas estão cumprindo efetivamente, conscientemente, né? Então, temos hoje regras a proposta da ANPD é, por exemplo, facilitar algumas regras, né, que a LGPD traz, a dispensa, por exemplo, do encarregado de dados, né, mas, claro, isso, se tiver um canal, né, para comunicação com o titular dos dados, é estabelecer prazos maiores, né, em relação a algumas obrigações, e a dispensa mesmo de alguns outros ônus que a LGPD traz. Dentro desse parâmetro, porque as micro e pequenas empresas e as pequenas organizações de uma forma geral, é um dos grandes focos da ANPD por uma questão muito específica. O fato de que elas representam mais de 90% das nossas organizações. E esse debate que as inclui é um debate que acaba ganhando uma escala, né, nacional, e ganha uma escala que visita cada um dos nossos entes privados, das nossas organizações privadas, porque, inclusive,
inclusive as grandes organizações, elas precisam também das pequenas para poder se adequar. E aí vai um alerta que para as grandes estarem adequadas, as pequenas organizações precisam cumprir também todos os requisitos de conformidade, porque o incidente de segurança, o problema com proteção de dados, ocorrendo num fornecedor que é uma pequena empresa, impacta a grande empresa. Então, a nossa intenção é publicar diversos documentos também que vão facilitar a execução de medidas internas para ajudar na conformidade, na adequação. E semana que vem, por exemplo, e aí vai uma notícia de primeira mão para quem está assistindo aqui, a gente deve publicar um guia orientativo de segurança da informação, e lá tem algumas medidas técnicas, algumas medidas administrativas para auxiliar no cumprimento das regras de segurança para os dados pessoais. Tudo isso para estimular uma maior aderência à lei. E aí vem muita gente e me pergunta, né, e a fiscalização e o sancionamento, como é que está isso? Bom, as punições, as sanções previstas na LGPD, elas entraram em vigor no dia 1º de agosto deste ano. Então, nós temos aí um pouco mais de um mês com as sanções em vigor. Acontece que a ANPD ainda não conseguiu finalizar o seu regulamento de fiscalização e sanção. Então, o que temos hoje são sanções em vigor e um regulamento que determina o processo sem estar no ordenamento jurídico. O retrato que podemos pensar é o seguinte: assim que sair o regulamento, os processos de fiscalização eles vão poder ser iniciados, inclusive vão poder atingir fatos posteriores ao regulamento, desde que posteriores a 1º de agosto. Então, nós não estamos num período em que todo mundo pode fazer o que quer, né? Nós estamos num período que já é punível, né? Que as nossas irregularidades, elas já são puníveis, e a necessidade de se adequar, ela já está aqui diante de nós. E eu vou dizer mais uma coisa, não só pela ANPD, tá? Também há outros órgãos. A proteção de dados é uma lei que ela é super transversal, né? Então, ela tem repercussões, por exemplo, no direito do consumidor, às vezes pode ter repercussão em matérias econômicas, repercussão também criminal. Então, os órgãos, esses órgãos responsáveis por esses ramos de direito, vamos dizer assim, pela proteção desses direitos, eles já podem sancionar, utilizando como fundamento a Lei Geral de Proteção de Dados, claro, desde que o foco esteja nas garantias que eles protegem também. Então, a ausência de proteção de dados pessoais pode repercutir também na atuação de outros órgãos. Então, mesmo que a gente não tenha um regulamento da ANPD, a gente já está sujeito à sanção e à fiscalização de outros órgãos, como o Ministério Público, como o PROCON, como autoridades policiais. E também uma questão muito importante, nós já estamos sujeitos à fiscalização do nosso titular de dados, né, da pessoa a quem se refere o dado pessoal que está sob a sua guarda. A lei, especialmente nesse mundo da internet, ela está ganhando uma projeção muito importante, e o titular está cada vez mais atento ao seu direito. E a expectativa é que essa demanda do titular com quem controla o dado pessoal seja cada vez mais ampliada, né? E aí vem uma questão em relação ao processo de fiscalização da ANPD, né, como ele se dará efetivamente. Em primeiro lugar, a gente entende que, especialmente nesse início, o que precisamos é dar efetividade à lei, né? O que precisamos é induzir, é direcionar os regulados a se adequarem à legislação. Dentro do próprio processo de fiscalização, nós demos preferência, ou sugerimos preferência, em relação às ações orientativas, em relação às ações preventivas. Então, diálogo, transparência, aumento de participação social, tudo isso foi colocado como um valor muito importante nesse processo de fiscalização, porque, de fato, ele contribui para um resultado efetivo. O foco está no cumprimento da lei e não tão simplesmente na aplicação da sanção. Então, questões como, por exemplo,
solicitação de regularização em prazo determinado, ou solicitação de apresentação de um plano de conformidade, foram colocados no processo de fiscalização, de modo que o seu cumprimento evitaria um sancionamento, mas, por outro lado, o seu não cumprimento pode provocar uma agravante na punição. Não é todo mundo que vai ter essa chance, né? As pessoas ou as organizações que terão essas chances são organizações que demonstrarem que já fizeram muita coisa para a sua conformidade, né? Que estão atuando com boa-fé, que estão atuando com colaboração e cooperação em relação à apuração das infrações. A gravidade da infração e do dano, claro, são extremamente relevantes para conferir esse tipo de chance também. Reincidência, adoção comprovada, demonstrada de mecanismos internos para a proteção de dados pessoais também é um dos fatores que a própria lei, a nossa própria LGPD, determinam que sejam avaliados. Então, a colega Fabrício aí certamente vai abordar esse assunto, que é a necessidade de você conseguir se resguardar internamente através de documentos e instrumentos que comprovem as medidas que internamente foram tomadas para a proteção de dados pessoais. E, claro, a adoção de medidas corretivas depois de ocorrido, eventualmente, alguma infração, algum incidente de segurança, né? Vamos ter um mapa de temas relevantes, será um mapa em que divulgaremos alguns setores ou alguns temas que, provavelmente, que na nossa análise conferem maior risco ou com repercussão, com a possibilidade de maior gravidade também, justamente para facilitar esses agentes a se adequarem, a correrem, né, e a se identificarem como agentes ofensivos, vamos pensar assim. Então, o que esperar da ANPD é uma atuação, claro, orientativa, né, que estimulam práticas setoriais, né, e também uma atuação articulada com outros órgãos. Então, a gente mencionou aqui alguns órgãos, né, como, por exemplo, PROCONs, autoridades policiais, Ministério Público, mas também tem órgãos como agências reguladoras, né, que atuam em determinados setores específicos da economia. Isso porque aumenta a capilaridade da nossa autoridade, né, tanto na orientação quanto na fiscalização, claro, mas aumenta também a segurança jurídica, porque alguns temas eles serão debatidos com profundidade para determinados setores, utilizando as expertises de cada órgão, né, então isso traz uma tranquilidade para as organizações que estejam nesse sentido, e ainda supera os limites das competências de cada órgão aí. Então, era isso o recado que eu tinha para falar com vocês em relação à nossa autoridade, em relação a como a autoridade pode atuar em relação a essa questão de proteção de dados. Meu querido Rodrigo Badaró, por aqui encerro minha fala e já estou aqui ansiosa pelas suas perguntas. Muito obrigado, foi bem esclarecedor aí a essência, né, do órgão, acho que é extremamente importante. E, Nairane, você colocou 2 pontos que eu acho que são cruciais aqui para todo o setor econômico e principalmente as pequenas e médias empresas, né? Quando você fala que a lei no Brasil ela precisa se mostrar efetiva, né, é um absurdo o tanto de lei que nós temos, mas essa é de extrema importância e, realmente, mesmo assim, como a democracia, ela precisa ser exercida sempre para se consolidar como ordenamento jurídico e ser respeitado por todos, né? Não obstante a autoridade judicial e o poder da caneta, né, vamos dizer assim, que a autoridade tem. E aí eu te pergunto, todo mundo vai estar preocupado com as sanções, Nairane, e você tem aí como dar uma ideia, as pequenas e médias empresas, elas terão um tratamento diferente? Tem alguma previsão da autoridade soltar aí normativos ou orientação? Eu queria que você desse um pouquinho aí de um spoiler
para a turma que... Porque a lei já está em vigor e já pode haver a penalidade, né? Então, se você puder nos dar aí, falar um pouquinho das infrações e da sua visão pela agência ou a visão pessoal, fique confortável da forma que entender, dá um spoiler aqui para as pequenas e médias empresas do que pode vir a acontecer aí nos próximos meses. As pequenas e médias empresas, o que pode vir daqui a alguns meses. Em primeiro lugar, né, nós temos os dois regulamentos que eu mencionei, né, o regulamento de fiscalização e sanção e o regulamento que simplifica as regras para as micro e pequenas empresas. Eu imagino, e aqui é uma visão minha, tá, que o regulamento de fiscalização e sanção a gente já tenha neste ano. Isso significa que, além dos demais órgãos, a própria ANPD possa começar os processos de fiscalização e sanção já neste ano. E isso é uma expectativa, né? Porque processo de regulamentação a gente sabe como começa, mas não sabe quando termina, né? E também a regulamentação das micro e pequenas empresas, elas devem ocorrer em breve, talvez no próximo ano, né? Mas a de regulamentação, de fiscalização e sanção, deve sair antes, né? A nossa ideia é que, nesse período, a gente tenha também outros instrumentos para facilitar a vida das micro e pequenas empresas. A gente falou aí do manual, né, do guia de segurança da informação, que a gente está estudando se é o caso de apresentar modelos de documentos efetivos, né, para os agentes de pequeno porte, né, até porque a resolução não é só micro e pequenas empresas, são agentes de pequeno porte também, né? E aí você me pergunta, os agentes, eles devem esperar, então, essa regulação, essa resolução? E aí eu digo a você, de forma alguma. Nós temos esses órgãos, esses outros órgãos, né, que já estão fiscalizando, que já estão sancionando. A nossa LGPD, ela já está no nosso ordenamento jurídico, né, há 3 anos, embora tenha entrado em vigor no ano passado, mas faz 3 anos que as organizações elas deveriam ter iniciado a sua conformidade, o seu processo de conformidade, né? Questões básicas da lei, seus princípios, eles não vão mudar com resolução nenhuma. Então, tem muita coisa que as organizações elas já podem implementar, elas já devem implementar. É ideal que elas, caso não tenham realizado até então, que façam de imediato, né? Cada vez mais se fala e se exige a lei, né? E o titular também, né? E o crescimento da lei, da divulgação da lei, do conhecimento e da sua exigência, isso deve ser exponencial, né? Principalmente no nosso mundo atual da internet. Quando a gente pensa no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, muita gente imaginava que ele simplesmente não ia pegar, talvez porque o consumidor não fosse, no entendimento de alguns, capaz de exigir o seu direito, que o consumidor não seria capaz de conhecer o seu direito. E olha que o Código de Defesa do Consumidor veio no momento em que a gente não tem uma internet tão difundida assim, né? A gente tem uma lei que tem uma conversa e um diálogo muito forte com o direito do consumidor, e a gente está num mundo em que a informação corre muito mais rápido. Então, certamente o crescimento da lei vai ser exponencial, e é interessante, é necessário que as organizações, inclusive as micro e pequenas empresas, comecem o quanto antes a se adequarem, né, a entrarem em conformidade. Isso até para diminuir os riscos do próprio negócio, né? Quando a gente faz uma gestão adequada, a gente tem um aumento da qualidade de serviço prestado, a gente tem uma melhora na operação interna, no fluxo, na transparência, e é bom que se diga aqui que as organizações que ficaram para trás, por exemplo, na Europa, que demoraram a fazer seus processos de adequação, elas tiveram um abalo grande de reputação, porque elas passavam a mensagem de que elas não se importavam com o seu cliente. E o titular está cada vez mais atento, e isso era um importante fiscal da lei. Então, é interessante ter o foco também nessa questão. E, claro, que a própria adequação, ela evita custos financeiros das urgências, né, dos incidentes de segurança da informação, né, da necessidade de você, eventualmente, ter que indenizar alguém ou recompor
patrimônio material, moral de um titular eventualmente atingido, você evita custos regulatórios, que são aqueles decorrentes da atuação dos órgãos públicos e também dos advogados que às vezes precisam ser contratados para afastar ou para diminuir esses custos, né? E aí, Badaró, você me pergunta também qual o tipo de sanção que pode ser aplicada, né? A LGPD, ela traz novidades, inclusive no tipo de sanção que pode ser aplicada. Ela traz, claro, a advertência e punidades e punições pecuniárias, né, como multa, mas ela traz também algumas situações que são uma espécie de novidade no nosso ordenamento, né, que é a proibição ou do exercício, né, de atividades relacionadas ao tratamento de dados, ou a suspensão, claro, e a eliminação de dados pessoais, por exemplo, que aí tem uma discussão relacionada a isso, mas a questão é, empresas que podem ser punidas com esse tipo de sanção, elas deixam de operar, né? Às vezes elas preferem pagar uma multa do que deixar de operar. E você fala da multa, por exemplo, a gente tem uma multa aqui de até 50 milhões, claro, dentro de um contexto e cumprindo alguns requisitos, e isso, no nosso contexto brasileiro, é uma multa bem elevada. Por exemplo, os PROCONs podem até aproximadamente pouco menos de 10 milhões de reais, 9 milhões e alguma coisa. Então, você tem um paralelo aí de que a lei veio, de fato, para ficar. Tá. E que o nosso legislador deu importância a ela. Doutora Nairane, eu até tentei fazer uma parte que realmente você respondeu o que eu ia complementar. Então, em síntese, né, o que nós temos aqui, até para não esvaziar a palestra do Fabrício, porque eu aviso aos ouvintes que o Fabrício agora vai entrar numa questão mais prática de como se montar ou se estruturar os primeiros passos, algumas questões mais práticas aí para o empresariado com relação à adequação. Então, o recado que fica, né, doutora Nairane, vamos começar a adequação, não vamos esperar outras normas, né, mesmo que seja uma promessa, né, as orientações já estão colocadas, e as penalidades são terríveis, né? Então, assim, são duras, né? E é uma lei que, como já funciona no mundo inteiro, não vai deixar de funcionar no Brasil. Eu queria terminar com esse aviso, sem fazer qualquer argumento ad terrorem, mas é só para que realmente, né, não haja uma mensagem equivocada de suposto conforto com relação a novas normas que virão ainda. E te agradeço, doutora Nairane, eu sei que a senhora tem aí, a colega tem aí uma reunião às 18 horas, fique conosco, né, o tempo que puder, e já está liberada para os seus afazeres tão importantes na nossa autoridade aí nacional de proteção de dados, que eu acabo sempre, às vezes eu confundo com agência, né, a gente é acostumado com a agência, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E agora eu vou pedir a palavra, vou passar a palavra para o nosso professor Fabrício. E aí, Fabrício, o que você conta aí de complemento do que foi muito bem colocado pela doutora Nairane? Fabrício caiu. Nairane, segura aí, pode continuar aí explicando para a gente qualquer assunto, que seu tempo é valioso e a informação para nós também. Olha o Fabrício aí, acho que o Fabrício está voltando. Mas eu só queria dizer que você foi muito assertivo, Carol, com um recado que você passou, né? É uma lei sem volta. Se o nosso mundo é movido à informação, é movido a dado pessoal, a lei que regulamenta esse tipo de coisa é uma lei que vai ser cada vez mais valorizada, né? E claro que as grandes empresas serão as primeiras a serem cobradas, mas elas exigirão muito das pequenas organizações, porque como suas fornecedoras, se não houver adequação das pequenas organizações, as grandes estão também vulneráveis. Então, o recado que você deu é super importante. E eu acho que, assim, eu dei muito enfoque às micro e pequenas empresas por entender que parte aqui do nosso espectador, de quem está aqui no evento,
compõe justamente esse perfil, né, de pequena organização, além de estarem também os condomínios. Há uma dúvida, né, se o condomínio está dentro da LGPD também, então a resposta muito objetiva é sim, está, né, e eu acho que é por aí, no mais, Badaró, queria agradecer muito a oportunidade, aqui eu falo isso em nome da NPD, né, é uma autoridade que a gente fala que veio para se comunicar com a sociedade, né, que veio para falar para fora, né, há muitos órgãos, eles precisam apenas atuar internamente, dentro de quatro paredes, e a gente precisa desse debate, dessa discussão aqui com a sociedade permanentemente, né, para que a gente chegue no modelo ideal e adequado, principalmente porque estamos no início, né, no início da nossa lei, no início da nossa autoridade, né, e a lei, ela provoca muita mudança. Então, muito obrigada pelo convite, por estar aqui nessa tarde conversando um pouquinho com vocês. Ô, Nairane, o Fabrício está tentando se reconectar, então vou aproveitar mais 10 minutinhos aqui, tá? De uma forma bem prática, o que você indica para as imobiliárias, para as empresas de construção? Assim, tem alguma dica, alguma coisa bacana, assim, que não estou falando aqui para indicar uma forma de trabalho, mas assim, alguma coisa que eles já podem começar, até com baixo custo, né? Porque o outro problema, outra pergunta que todo mundo me faz. Poxa, como é que uma empresa pequena, né, que está lutando aí na pandemia, o mercado imobiliário está se recuperando aos poucos, como é que ela vai gastar? Ela vai gastar uma fortuna para se adequar. Então, eu queria, se você der algumas dicas aí dentro da maior compliance, dentro não quero nenhum conflito aí com a sua competência como diretora da autoridade, mas se der umas dicas aí para a gente, será ótimo, viu? Tá joia. Acho que o primeiro ponto é voltar o olhar para aquilo que eu mencionei algumas vezes, né, para o fluxo informacional da empresa. O que é isso, né? As imobiliárias, elas trabalham muito com contratos. Elas têm os seus empregados, né, os seus funcionários, todos eles são pessoas físicas, e ela necessariamente precisa tratar dados pessoais dos seus funcionários. Nós temos os condomínios com dado de cada morador, e nas imobiliárias nós temos os dados, em primeiro lugar, dos clientes ou representantes, pessoas físicas, das pessoas jurídicas, né, e os próprios prestadores. Primeiro ponto, um dos princípios da nossa lei é o da necessidade. Né? A gente tem que ter absoluta certeza de que aquele dado que a gente está pedindo, de fato, é extremamente necessário para a nossa finalidade. Se você vai fazer um contrato, você tem uma justificativa legal para pegar aquele dado, né, para pegar determinados dados. Mas quais são os dados que são, de fato, essenciais e necessários para a realização do contrato? Esse tipo de pergunta, que esse dado é essencial para a minha finalidade, essa é a pergunta que tem que mover tudo. Uma das perguntas assim que exigem uma das maiores reflexões dentro da conformidade. E algumas situações como quem tem acesso dentro da empresa aos dados pessoais que estão no contrato é qualquer pessoa. Os contratos ficam, por exemplo, numa pasta do computador que todo mundo acessa. Isso a gente também tem uma questão relacionada a isso, né? A gente tem que pensar sempre no acesso ao dado pessoal daquela pessoa que, de fato, precisa acessar o dado para cumprir a sua função. Isso eu digo porque quanto menos acesso, menor o risco. Então, o ideal é que não se deixe muita facilidade no acesso a esse dado pessoal, que isso seja, de fato, visto e manipulado por quem realmente precisa, né, aquele dado. E outras situações, como dicas internas importantes, como, por exemplo, se o funcionário se levanta da mesa, o ideal seria ele bloquear o computador para que ninguém mais acesse aquilo que ele tem acesso, né, pela natureza da sua função. Esse também é uma outra situação que a gente pode pensar. Além de você voltar o olhar, né, porque quando você pensa nesses mecanismos de
Vamos dar acesso apenas quem precisa ter acesso. Vamos pegar o dado apenas que preciso pegar para o cumprimento da finalidade. E outra coisa, guardar os dados pessoais apenas pelo tempo necessário do cumprimento daquela finalidade. Então, por exemplo, até o final do contrato, até o prazo de questionamento judicial ao fim, depois que termina o contrato, né? Esse tempo de guarda do dado pessoal, ele também é muito importante. Então, você vê aí que é sempre isso, né? É guardar, ter acesso, coletar dentro da perspectiva da necessidade do dado, né? E alguns mecanismos, como, por exemplo, você fazer uma política interna, né, de privacidade e proteção de dados, dizendo como funciona internamente essa política. Uma política, por exemplo, de segurança da informação não precisa ser nada muito complexo, mas instituindo lá alguns procedimentos internos, algumas orientações internas, né? Fazer treinamento dos seus funcionários, conscientização e esse tipo de coisa, conscientização, treinamento, tudo isso é algo que você tem que fazer sempre, né? Porque há uma rotatividade na organização, há um relaxamento em relação a alguns cuidados naturais e por isso que esse tipo de coisa tem que ser constante. Veja que esses mecanismos que eu estou falando aqui, nenhum deles demanda um custo alto, né? Mas precisa parar um pouco, precisa ver como a empresa funcionava e se organizava até então, né? Então, a gente tem, de fato, uma necessidade de você parar, né? Olhar, e veja que o resultado disso é você reestruturar como seus funcionários vão atuar em determinada medida, né? Isso torna você mais seguro, isso torna você com um padrão mais elevado de exigência de transparência, de comunicação, né? E você tem que começar a ter meios também, a estabelecer meios, né, para você atender ao titular do dado, né? O titular, ele vai ter o direito de perguntar a você, se você tem dado dele, quais são os dados que você tem dele, né? Por que você tem dado dele. Então, você tem que ter também uma justificativa legal para cada dado que você tem, e a nossa lei traz algumas justificativas importantes para você. Perfeito. Tratar o dado. Nairane, muito obrigado. Doutor Fabrício, eu acho que conseguiu conexão, nem que seja só por áudio, eu acho que ele está com dificuldade para... Nós não vamos conseguir ver aquele tupete dele, né, Fabrício? Mas... Tá bom. Agora eu vou passar a palavra para ele. Nairane, suas dicas foram excelentes. É a questão mesmo, é entender que dados que você lida, né, o fluxo dos dados, qual a pessoa que está lidando com esses dados, treinar as pessoas das empresas e saber o tempo que você precisa ficar com esses dados e também, né, onde guardar esses dados durante o tempo que você realmente precisa para ficar guardando, obviamente, os dados para a sua atividade econômica, né? Então, muito obrigado aí, acho que ficou muito claro. E pensar no direito do titular, né? Sempre do direito titular, né? Pensando no direito vou titular. Vou pedir também. os dados para quê, né? Será que eu preciso de tantos dados assim, né, Nairane? Fazer essa pergunta antes, né? Tá bom, muito obrigado. Fabrício, na escuta, você está me ouvindo? Isso. Boa tarde, Badaró. Boa tarde, Nai. Obrigado pelo convite. Pode falar aí, a palavra está com você, amigo. Obrigado. Até peço desculpas pela situação aqui de conectividade. Eu não estou em Brasília, estou num local aqui com conexão de qualidade não tão desejável, mas estou aqui presente, vou fazer aqui o que é possível e vou dar o meu melhor aqui. Agradeço muito. Eu acho que o tema que está sendo abordado hoje é de extrema relevância, mesmo porque é um dos setores mais impactados aí por esse período agora de vigência da LGPD, sem sombra de dúvidas, que é o mercado imobiliário. Nós temos vários aspectos, a doutora Nairane mencionou pontos extremamente relevantes, trouxe dicas também de muito valor para todos aqueles que estejam engajados nessa segmentação aqui do mercado. E, de fato, uma preocupação que todos temos que ter é quanto à aplicabilidade da própria LGPD. Eu não acredito que haja dúvida ainda, a essa altura do campeonato, doutor Rodrigo,
com relação à aplicação da LGPD em todos os aspectos possíveis das relações comerciais, e não somente essas, de qualquer outro ambiente que envolvam empresas, entidades, organizações e até mesmo o relacionamento com o poder público, né, decorrentes aí da incidência da lei. A LGPD ela vai permear todas essas relações, existe uma tranquilidade em relação a esse aspecto, e nós temos que ficar atentos a todas as oportunidades que deverão surgir de questionamentos e especialmente de responsabilização. Nós temos diversos negócios que são realizados no setor imobiliário, mas não somente essa preocupação em relação ao titular, no que diz respeito ao consumidor, aquele que efetivamente é o destinatário desses serviços. Grande parte das organizações que lidam no setor, elas são empresas constituídas, são pessoas jurídicas de direito privado, constituídas regularmente nas juntas comerciais, nas estruturas públicas compatíveis, e como pessoas jurídicas, elas têm a obrigação de respeitar as regras legais de proteção de dados no que diz respeito à comercialização de suas atividades para o consumidor dos seus serviços, mas não somente isso, também para os seus próprios funcionários. A LGPD ela não se circunscreve à relação de consumo, ela não se circunscreve a relações comerciais, ainda que não sejam de consumo, mas comerciais numa perspectiva ampla de direito civil e direito comercial. Nada disso, ela se aplica a qualquer atividade de tratamento de dados pessoais que seja realizada independentemente do meio, se é físico, se é digital. Muitas empresas ainda adotam a prática de preenchimento de formulários, preenchimento de documentos em papel, físico, com assinatura de próprio punho, com preenchimento de próprio punho das informações. Tudo isso está dentro do escopo de aplicação da lei. O que você vai fazer com aquele formulário, com aquele papel que foi preenchido com uma proposta de compra ou venda, ou com uma proposta, ou simplesmente uma visitação que seja feita, um grande empreendimento vai lançar uma oferta de imóveis em determinado momento, realiza um evento de prospecção comercial para possíveis compradores. Se naquele evento você já pega alguma informação, algum dado pessoal, você já tem que se preocupar como você vai tratar aquilo. Aquilo que acabou de ser dito aqui pela doutora Nairane, que você reforçou, doutor Rodrigo, exatamente por essa perspectiva. Para que eu preciso desses dados? Eu tenho uma finalidade associada a isso. Eu não posso mais coletar essas informações sem ter uma definição clara do para que e o porquê eu vou realizar aquele tratamento. E uma vez feita essa coleta, e uma vez feito esse tratamento, esse processamento, eu também não posso mais deixar de questionar até quando ele se tornará necessário. Ou seja, uma vez realizada toda uma transação comercial, comprei, vendi, finalizei a transação, eu devo manter esse dado, eu posso manter esse dado na minha base? Essa é uma questão que você enfrenta dentro de uma perspectiva de governança de dados pessoais. Por quanto tempo eu vou manter aquele dado? Para que necessidade eu ainda posso reter aquela informação? E fora várias outras questões, né? A gente fala naturalmente desses elementos que são os que a gente chama de requisitos de tratamento, né? Ou seja, eu tenho que levar em consideração o nível de segurança que eu vou adotar nos meus sistemas que vão armazenar ou não. Eu vou manter essa informação no papel, mas eu vou colocar esse papel armazenado num armário com acesso restrito. Tudo isso vai ter que ser levado em consideração a partir do momento que você opta por tratar o dado pessoal. E dentro desse aspecto, eu vou questionar também quais os dados de que eu realmente necessito. O que é de fato necessário para a realização dessas transações. Porque se você coleta um dado além do necessário, você está coletando um dado excessivo. E o dado excessivo é um dado ilegal, ele não é um dado corretamente coletado. Isso te traz responsabilidade, te traz preocupação
E não somente isso, uma vez que eu coletei todos esses dados, eu vou agora me preocupar em dar satisfação para o titular, que é talvez um dos maiores problemas relacionados a essas normas de proteção de dados, doutor Rodrigo, é exatamente a nova perspectiva de transparência para com o cidadão, para com o consumidor do serviço, porque ele passa agora a ter o direito de questionar. O que é que você está fazendo com meus dados? Você tem que apresentar uma resposta, um relatório com informações completas, claras e compreensíveis sobre tudo o que você fez com aqueles dados. E não somente isso, vários outros aspectos também. É muito comum, por exemplo, nos empreendimentos, você desenvolver sistemas de vigilância, sistema de monitoramento. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque tudo isso repercute na coleta e no processamento de dados pessoais. Então, dentro dessa perspectiva, vem uma nova preocupação. Eu não posso mais coletar os dados discricionariamente, eu não posso mais coletar os dados porque eu quero. Não, eu preciso associar uma finalidade, eu tenho que garantir a confidencialidade, a integridade daqueles dados, eu passo a ter a exigência, a cumprir a exigência legal de dar satisfação para o titular, então eu preciso contratar, eu preciso indicar o encarregado de proteção de dados, né, que as pessoas costumam conhecer como Data Protection Officer, o DPO, na sigla em inglês. Eu preciso ter alguém que vá receber esses pedidos, que vá dar essa satisfação. E eu preciso me preocupar, por exemplo, num caso de vazamento. E veja, vazamento, doutor Rodrigo, não é apenas aquela situação de hacker. Não é apenas isso. Eventualmente, se eu tenho que mandar uma base de dados para alguém e eu mando para o e-mail errado, uma coisa simples, como eu troquei o e-mail, eu ia mandar para rodrigo.badaró@azevedo7, eu vou lá, coloco rodrigo.almeida@anpd.gov.br. Se eu simplesmente mudei a destinação do e-mail, eu provoquei um vazamento. E aí eu preciso avaliar o risco a que eu estou submetendo esses consumidores que tiveram os seus dados enviados indevidamente. E isso é uma forma de atender as perspectivas de transparência. Eu preciso comunicar. Provavelmente eu tenho que comunicar aos titulares, olha, vazei os seus dados, tenho que comunicar à autoridade. Isso é obrigação legal. Não é uma faculdade, não é uma opção. Eu posso comunicar. Não, eu sou obrigado a comunicar se houver risco de dano ao titular. Tudo isso faz parte de uma nova realidade regulatória. Assim como as empresas já estão acostumadas a cumprir regulações em matéria de direito do consumidor, que também tem suas exigências legais, o CDC apresenta exigências para o mercado de consumo, agora a LGPD faz a mesma coisa, com uma pequena, talvez não tão pequena, mas uma significativa diferença. A LGPD é muito além de uma relação de consumo. Ela diz respeito a qualquer relação, mesmo os meus sócios de uma empresa. Eu tenho sócio de uma empresa, eu tenho que lidar os dados dos meus sócios com respeito à proteção de dados. Os funcionários da minha empresa, se eventualmente eu ofereço a eles planos de saúde e a beneficiários, os filhos, os dependentes dos funcionários, todos eles são titulares de dados. Eu tenho a obrigação de questionar. E mais, se eu opto por armazenar minhas informações em língua, essa língua está localizada fora do país, a lei estabelece que isso se chama transferência internacional de dados. É uma coisa corriqueira, trivial, fazer um backup na nuvem. Agora você tem que observar os requisitos específicos para transferência internacional de dados. Tudo isso parece muito complicado, de fato não é nada simples, tudo isso parece muito burocrático, mas no fundo diz respeito a uma visão que o legislador apresenta de respeito ao titular. No mundo cada vez mais informatizado, no mundo cada vez mais digitalizado, os riscos de privacidade são os riscos de vida social de qualquer um de nós. Eu consigo, Badaró, a partir dos seus dados pessoais, dos meus próprios dados pessoais, uma série de informações que podem me dar acesso a outros serviços. Serviços que são valiosos, e isso pode impactar. A gente vê agora, por exemplo, quem aqui não foi vítima, ou conhece alguém que foi vítima de um golpe de WhatsApp, que é um golpe tradicional, nem me refiro àquele golpe de clonagem de chip.
que exige a participação de alguém de dentro das operadoras de telecom. Eu me refiro àquele golpe que a pessoa, que o criminoso simplesmente pega uma foto da vítima, cria um novo número, compra um chip qualquer, cria um novo perfil de WhatsApp, usa aquela foto e começa a se comunicar com pessoas próximas a elas. E como é que eles tiveram acesso à minha rede de contatos? Nossas redes de contatos, assim como vários dos nossos dados, já estão na internet. Tudo vazado em fóruns criminosos de dark web e deep web. Então, a partir de um simples conjunto de informações, um mínimo de informações, como, por exemplo, parentesco, filiação, eu consigo aplicar golpes em pais, em filhos, em avós, em parentes, pelo simples acesso à informação. E, no fundo, a gente sabe, basicamente, todo o serviço que nós consumimos hoje em dia, a gente usa informações pessoais. Muitas pessoas ainda têm a prática, que é condenável, de utilizar senhas, que são números associados a datas de nascimento, senhas que são associadas a nomes e eventos familiares públicos, que são de fácil acesso. Isso tudo à disposição de segurança. Aliás, aplicando a LGPD nos nossos sistemas internos das nossas empresas e organizações, esse tipo de prática tem que acabar. Os sistemas têm que exigir senhas complexas, senhas que não são e nem devem ser memorizadas, porque se você memoriza a senha, é sinal de que ela é uma senha fácil. Então, onde é que eu vou armazenar? Também utilizando sistemas de segurança, até mesmo sistemas de autenticação sem senha. O que é que você utiliza? São formas de mitigar riscos. E riscos para quem? Para o titular de dados pessoais. Somos todos nós. Com as nossas informações, qualquer criminoso consegue aplicar golpe. Todo esse sistema foi criado exatamente para promover maior confiabilidade. Uma vez que as transações são cada vez mais virtualizadas, eu preciso garantir. Por exemplo, vocês estão aqui conversando, eu estou aqui fazendo um evento, uma palestra com o Dr. Rodrigo e a doutora Nairane. Vocês não estão me vendo, em função aqui de uma alegação de conectividade. E o que garante que, de fato, seja eu a falar, seja eu, são os sistemas que trazem essa confiabilidade. É o sistema de transmissão, é o sistema de comunicação das pessoas que entraram em contato comigo, e assim por diante. É confiança. Confiança é a nova moeda. Se o dado é o novo petróleo, a confiança é a nova moeda. Essa é que é a nossa realidade. Com a confiança, os negócios vão ocorrer, porque eles são virtualizados, cada vez mais virtualizados. E, sem a confiança, teremos mais e mais dificuldades operacionais, e isso pode ter prejuízos financeiros para todos nós. Então, enfim, doutor Rodrigo, respeitando aí o limite do prazo, é só mesmo uma pequena e breve exposição sobre a importância de se aplicar a LGPD em todos esses setores, especialmente aqui no nosso setor imobiliário, que é diretamente impactado em função das relações cada vez mais próximas com o próprio consumidor, próprio titular de dados pessoais. É isso, fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Fabrício. Eu vou tentar, presidente Eduardo, criar ou encaminhar algumas perguntas de cunho prático, né, para o nosso público aí entender. Fabrício, você comentou da figura do encarregado, né? Eu acho que valeria a pena explicar um pouquinho para o nosso público como é a figura do encarregado, né? Como a lei coloca, se há a possibilidade ou não de terceirização do serviço, da obrigação, e também a responsabilidade, né? Seja, se for o caso, de uma terceirização, ou seja, da própria figura do encarregado, né? Nós sabemos que, no caso de compliance, falando da lei de compliance, existe, né, as responsabilidades inerentes a essa figura. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para o público, aí, principalmente os empresários, né, essa situação. Vamos lá, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais é uma figura que foi criada pela LGPD, também inspirada, né, na regulação da União Europeia, que foi a norma que nos inspirou, aí, que nos deu a base para criarmos a LGPD. O encarregado, ele é uma pessoa que vai servir de canal de comunicação
entre o titular de dados e a própria organização que trata os dados pessoais, e também entre essa organização e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado ele tem essa função primordial de ser uma espécie de ombudsman. Ele vai receber os pleitos, receber os questionamentos dos titulares, e também é a ele que serão direcionados as questões que a autoridade possa vir a ter, e é dele também a obrigação de comunicar incidentes de segurança, caso haja um vazamento ou algum outro incidente envolvendo dados pessoais com risco de dano ao titular. Então, o encarregado tem essa função, mas não somente isso. Ele também é a pessoa que vai orientar internamente na organização e os parceiros comerciais das organizações, das empresas, a matéria de proteção de dados. Qual a melhor prática, quais as melhores formas de realizar a proteção de dados no ambiente interno, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. É uma espécie de consultor interno da própria organização. Esse é o papel do encarregado. Todo mundo tem que ter um encarregado? Sim. Hoje a resposta é sim. É obrigatório, não importa o seu tamanho, o seu porte, a sua natureza, não interessa. Até condomínios residenciais e comerciais que não têm uma natureza jurídica predefinida, não tem personalidade jurídica própria, até os condomínios devem também indicar o seu encarregado de proteção de dados. Então todos temos que ter. O que existe, doutor Rodrigo, é uma discussão no âmbito da NPD para flexibilizar essa obrigatoriedade de indicação do DPO. Então, dependendo de como sairá essa norma, que ainda está em consulta pública, poderá haver a dispensa dessa indicação por alguns tipos de empresas. Será que ele caiu? Caiu de novo? O Fabrício estava colocando aqui, gente, até para enquanto ele tenta retornar, que realmente é imprescindível a figura do encarregado, né? O encarregado é que vai fazer essa gestão e interlocução, né, no tratamento dos dados. Ele estava respondendo até uma pergunta que eu tenho extrema curiosidade e interesse em ter mais informações. Que se você pode ou deve, ou é aconselhável, ou pode ser interpretado como ilegal, você contratar alguma empresa terceirizada para figurar, de certa forma, como, ou indicar a figura do encarregado, né? Eu acho que isso é muito importante para as empresas, porque acaba que pode ser que surja um mercado, né, nessa linha de informação. Deixa eu ver se... Rodrigo, está me ouvindo? Ah, Fabrício, obrigado aí por ter voltado. Foi na praia rapidinho e voltou, né? Bom. Tô brincando. A conexão está muito ruim. Não, mas é só para a pergunta que eu estou muito interessado. Fala um pouquinho da questão da terceirização da figura do encarregado. Ok. Perfeito. Existe a possibilidade, sim, de indicação de um encarregado terceirizado. A lei foi alterada, inclusive, para contemplar essa possibilidade. Houve um intuito específico de permitir que é uma função nova, é um desafio novo, não há número suficiente de encarregados no Brasil para atender as empresas, então é mais do que legítimo que haja terceirização. Ou seja, o mercado realmente vai se abrir para esse tipo de serviço. É lícito. Agora, claro que todos aqueles que vão se aventurar nesse caminho só têm que se preocupar com o nível de responsabilidade. Porque, claro, que isso é uma prestação de serviços com uma responsabilidade bastante elevada e tem que ser prestado de forma correta e adequada. Mas, de um modo geral, é possível e desejável. Pergunta, vamos ver se eu estou correto. Então, no final, se tiver algum problema, é importante que todos saibam que o encarregado e também essa possível empresa que figure como terceira seria responsabilizado, não é isso, Fabrício? No caso do encarregado terceirizado, sim, a responsabilidade é muito clara. Mas no caso do encarregado interno, aí é uma questão de responsabilidade subjetiva, ou seja, se prestar os serviços internamente e agir com negligência,
imprudência ou imperícia, ele responde. Mas, a princípio, no caso do encarregado interno, a responsabilidade de problemas aí é da própria empresa. Ela responde, depois ela vai com ação regressiva contra o seu funcionário. Porque o encarregado interno é isso, ele é um funcionário, né, um funcionário da empresa. Já o externo não, o externo é um prestador de serviço como um advogado, como um dentista, como um médico, e ele responde aí pelos seus próprios atos. Uma preocupação, presidente Eduardo, importante, porque há um debate mesmo da responsabilidade pessoal do encarregado. Então, nesse caso, acho que o Fabrício deixou claro, né, que, obviamente, ela é culpa subjetiva. Né? Se for provado que ele agiu de alguma forma aí dentro dos conceitos legais, ele realmente pode responder, mas, no final, quem responde como um todo é a própria empresa, e ela pode tomar, eventualmente, medida de regresso por alguma imprudência, imperícia ou até falha ética do encarregado. Fabrício, outro tema que me perguntaram, e aí um pouquinho para o direito condominial, doutora Andréia, doutor Eduardo, é que hoje nós nos deparamos, e a gente fez um evento sobre o direito condominial, Fabrício, e muitas perguntas sobre a questão do vídeo monitoramento, né, das identificações aí, não só das empresas, dos condomínios como um todo. Qual a visão que você tem com relação a isso, falando para o leigo, tá? Queria alguns minutinhos sobre esse assunto. Eu, infelizmente, não consigo ouvi-lo, doutor Rodrigo. Fabrício, a questão... Eu ouvi a pergunta. Tá, vou repetir bem rapidamente. É aquela questão que nós debatemos até em outros eventos com relação à questão do vídeo monitoramento. Né? Porque muitos condomínios, e muita gente usa, né, o vídeo monitoramento de toda forma. O que você acha, ou tem alguma recomendação com relação a isso, que é um assunto básico, envolve aí talvez um conflito dados e própria segurança, e seria legal você passar aqui para os nossos ouvintes alguma visão sobre esse assunto. Perfeito. O primeiro ponto em relação a esse aspecto é que o vídeo monitoramento que nós estamos nos referindo aqui é o da segurança privada, ou seja, é aquela realizada ali no sistema de vigilância privada. Nesse aspecto, há sim que se preocupar com proteção de dados, porque o propósito dessas câmeras e outros mecanismos de monitoramento é exatamente coletar as informações pessoais para possível identificação de eventuais transgressores das regras e das normas e da própria legislação. Então, há uma preocupação, é de fato um aspecto relevante, sobretudo porque já existem muitos sistemas dotados de tecnologia suficiente para realizar, por exemplo, reconhecimento facial e outras formas de coleta de dado biométrico. Isso significa que estamos falando de tratamento de dados sensíveis, o que tem uma preocupação adicional em termos de risco regulatório para quem adotar esse mecanismo. Tudo isso deve ser levado em consideração. É preciso fazer uma avaliação sobre o impacto de privacidade que esses mecanismos vão repercutir, justamente porque há um risco maior também para o titular de dados. A partir do momento que você coleta minhas informações biométricas, você está me colocando numa situação de risco maior. Isso te obriga a cumprir mais requisitos da LGPD, fazer um relatório de impacto da proteção de dados, avaliar se de fato meus direitos e interesses podem ou não serem subjugados em função da sua prática de monitoramento. Até mesmo situações corriqueiras, como, por exemplo, a angulação de captura de uma câmera, eventualmente. Se você coloca câmeras de vídeo monitoramento para dentro ou para fora do seu condomínio ou da sua localidade, tudo isso vai capturar dados pessoais. E tudo isso terá de ser validado em termos de adequação à LGPD. Ou seja, esse ponto é tão sensível, doutor Rodrigo, o vídeo monitoramento com coleta de dados biométricos é tão sensível que a própria ANPD, nessa norma de flexibilização que a doutora Nairane mencionou, para pequenas e médias empresas, está considerando excepcionar da flexibilização, ou seja, manter as empresas no nível elevado de regulação em proteção de dados, para o caso de as pequenas empresas eventualmente realizarem um vídeo monitoramento. Então, mesmo que elas pudessem ser beneficiárias da norma de flexibilização, elas ainda assim, pelo fato de realizarem o vídeo monitoramento,
terão que se adequar em nível de exigência como uma empresa grande o faria. Ou seja, é um ponto de extrema sensibilidade e que vai ter reflexos também de responsabilidade bastante elevados. Ou seja, fiquem preocupados porque isso precisa de maior atenção. Perfeito, Fabrício. Acho que ficou bem claro aí para todos. Outra pergunta aí, também buscando um pragmatismo para que todos os nossos ouvintes possam entender bem a questão. Quem responde pelo descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados nas diversas atividades do mercado imobiliário? Você já colocou isso, de certa forma, tá? Quando você explicou a questão do encarregado, da empresa. E aqui eu queria uma dúvida. Como você visualiza essa relação imobiliária, né, e incorporadora? Tem alguma, né, eu estou usando, doutor André, tem alguma dica, que são o nosso público principal, tem alguma dica e alguma preocupação inerente a essa relação, obviamente focado na proteção do dado do titular? De fato, a sua pergunta é muito pertinente, porque uma incorporadora, na medida em que ela precisa das imobiliárias para dar a vazão dos seus interesses comerciais, ela vai ter que se preocupar, primeiramente, com relação ao compartilhamento desses dados entre as empresas. As empresas necessariamente terão de compartilhar essas informações entre si. Isso vai exigir que ambas estejam adequadas à LGPD. As incorporadoras deverão passar a obrigar as imobiliárias a demonstrar a conformidade com proteção de dados. Aliás, um dos efeitos mais notáveis da proteção de dados é essa conformidade em cadeia. Assim como o dado é tratado em cadeia, você tem uma empresa na ponta que compartilha com uma intermediária, que compartilha com uma outra intermediária, até chegar à ponta do processo, que é o consumidor. Todos nessa cadeia de tratamento têm de estar em conformidade com a LGPD. Existem diversas fiscalizações que já ocorreram no âmbito da União Europeia com punição de incorporadoras, justamente pelo fato de as imobiliárias não estarem tratando os dados com o nível adequado de proteção de dados. Então, há sim uma preocupação que tem que ser levada em consideração, porque quem responderá ao fim e a cabo pela responsabilidade será exatamente aquela que está realizando a contratação dessas intermediárias para a realização dos seus serviços. A responsabilidade maior será delas, porque elas é que estão ali deflagrando todo esse procedimento. Então, é necessário que haja uma avaliação de risco do negócio, porque, de novo, uma preocupação não é apenas a NPD. A NPD é o órgão de fiscalização e proteção de dados? Sim. Ela vai monitorar o mercado? Vai. Mas há também as ações individuais e coletivas dos próprios consumidores e do Ministério Público. Essas, sim, são as ações mais preocupantes, porque deslocar essa discussão para o Judiciário, ainda hoje, é a pior forma de resolver. Perfeito. O Judiciário não compreende essa lei ainda, não tem maturidade. Ô Fabrício, muito obrigado. Você falou um ponto importante. Acaba que a questão de proteção de dados, ela cria um sistema, né? Você não pode mais pensar que o outro está resolvendo um problema que poderia ser seu, né? Então, eu acho que pela resposta do Fabrício, fica claro que é imprescindível uma sintonia muito fina e adequada entre as incorporadoras e as imobiliárias, e é preciso um cuidado extremado de ambos, né? Mas principalmente aquele primeiro contato, né? Organizar, como a doutora Nairane colocou, quais são os dados necessários, que você, se for pensar bem, né, o corretor faz todo aquele trabalho de captação, de venda, de proposta, e depois a incorporadora, obviamente, o contrato é firmado geralmente, e não é toda vez, mas firmado com a incorporadora. E, nesse caso, ambos serão aí, né, terão acesso aos dados, né, Fabrício? Então, eu acho que é importante, não só a DEME, mas como todos aí, inclusive também as imobiliárias, se debruçarem numa forma adequada de dar segurança a esse fluxo de informação, né, Fabrício? Se eu estiver errado aí
nessa última dica, depois você me corrige. E eu queria finalizar mesmo te agradecendo, a gente só tem aqui mais 2 minutos. Eu acho que foi extremamente profícuo aí a participação sua e da doutora Narane. Como eu coloquei no início, é uma constelação mesmo do tema. São pessoas que conhecem como ninguém a própria lei e a sua aplicação, e conseguiram, a meu ver, com muito sucesso, traduzir minimamente para todos os nossos ouvintes, que, como eu coloquei também no início, não são advogados todos, né? São pessoas que realmente operam no mercado, e mesmo os advogados, às vezes, estão com curiosidade por ser uma lei nova, de participar, de entender melhor. Então, Fabrício, eu só vou te passar a palavra para você dar se despedir e voltar para a praia e cuidar do seu filhote aí. Obrigado, doutor Rodrigo, obrigado. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, é um prazer. Lamento muito por essas dificuldades de conexão, mas afinal conseguimos aqui contornar tanto quanto possível. E fico sempre à disposição, realmente é um prazer estar aqui com todos, e o setor, o mercado imobiliário pode se preocupar de fato, porque a LGPD está vindo aí com força total, doutor Rodrigo. Estamos aí, podem contar conosco. Muito obrigado, então. Eu acho que eu encerro a minha participação, deixando um abraço a todos. Muito obrigado.